Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica, nesta segunda-feira, 10 de julho. Tá quente, sabe? Devia estar mais frio em Porto Alegre, mas choveu. A previsão é de que chova mais. Nós esperávamos até um ciclone tropical, que ainda bem não veio. 16 graus em Porto Alegre, nessa noite de inverno, na capital dos gaúchos. Mais um Junta Médica com vocês. Quero já agradecer a participação das pessoas, o pessoal que já vai entrando, vai acomodando-se nas poltronas do YouTube. Nós hoje vamos tratar de um outro tema muito importante do Junta Médica, que já é uma tradição nas segundas-feiras à noite, entre aqueles que gostam e se preocupam com a sua saúde. Eu quero, antes, mandar um abraço para Márcia Valiati, farmacêutica lá da Hertz, da farmacêutica Hertz, a Márcia Valiati, que teve a paciência de me ciceronar numa visita guiada pela fábrica da Hertz, uma empresa que tem mais de 70 anos no Rio Grande do Sul. Começou com o Galenogal, que é um elixir fitoterápico, que era feito lá em Pelotas, da minha cidade. O Hertz, o seu Hertz, que veio da Alemanha, veio da guerra, queria abrir aqui uma fábrica, uma farmacêutica, foi lá e comprou a fórmula do Galenogal. E hoje a Hertz, nossa patrocinadora, é especialista em consumer health, com mais de 200 produtos em farmácias de todo o Brasil. E eu fui lá visitar a Márcia Valiati, me apresentou, e depois fui tomar um cafezinho com a Isabel Hertz, a Isabel Leite Hertz, que é a diretora executiva, esposa do meu amigo Leonardo Abreu. Hoje o programa vai tratar de peso, controle de peso, de quem precisa perder peso, que é mais ou menos a grande maioria, precisa perder peso, e aqueles afortunados que precisam ganhar peso. Eu tenho dois amigos que dizem assim, eu como. Como é que é o Pernaoca, né? Come, não engorda nunca. Vamos tentar ver se nós conseguimos responder alguma dessas perguntas hoje. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, o PNS 2020, atualmente mais da metade dos adultos brasileiros apresenta excesso de peso. 60,3% dos brasileiros, ou seja, 96 milhões de pessoas têm prevalência, com maior prevalência do público feminino, estão acima do peso. Entre as mulheres, 62,6%, entre os homens, 57,5%. Eu sempre achei que fossem os homens, porque eu vejo homem barrigudo por aí. Não sei se é barriga de cerveja, mas enfim. Quais as recomendações médicas, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas que são mais adequados para cada caso de obesidade? Quais as implicações de uma cirurgia bariátrica e outros procedimentos? Nós vamos falar destes e outros temas relacionados ao controle de peso com 3 especialistas que nós convidamos hoje, que são complementares. Vocês vão ver agora pelo currículo dos nossos convidados que eles têm valências, especialidades complementares. A doutora Kátia Souto, ela é endocrinologista, tem mestrado pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutorada pela URGS, professora do curso de Medicina da Unicinos, preceptora da residência de endócrino do Hospital Conceição, e desde 2002 trabalha com pacientes em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, tanto no SUS como no atendimento particular. A doutora Laura Schlatter Rosenberger, sobrenome japonês, e ela ali está com magrinha ainda, né? Ela é doutora porque ela tem doutorado em... ela tem doutorado em gerontologia biomédica. As pessoas com um pouquinho mais de... jovens há mais tempo, né? E ela é nutricionista, é especialista em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, e nutrição com ênfase em oncologia pelo Hospital de Moinhos de Vento. É doutor, como eu falei, em gerontologia biomédica pela PUC, e atualmente cursa especialização em nutrição com ênfase em cirurgia bariátrica. E o doutor Roberto Coral, que é cirurgião geral do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mestre, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, e, mais do que tudo, amigo do meu amigo Júlio Pereira Lima. Quero dar as boas noites. Eu, como sou um homem à moda antiga, quero começar com as meninas.
Boa tarde. Boa tarde. Eu que apresento Boa Tarde Brasil. Amanhã eu volto para o Boa Tarde Brasil. Boa noite, doutora Kátia Souto. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Júlio, pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado, Laura Rosenberg. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui. Obrigado. Doutor Roberto Coral, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite, colegas e ouvintes. É uma honra estar aqui e espero contribuir aí para esse bate-papo aí. Doutora Kátia Souto, vamos começar com a senhora. Me diga o seguinte, o que é obesidade? Quando que uma pessoa é considerada obesa? Bom, o critério que a gente usa é o famoso índice de massa corporal, né? Que na verdade é um índice matemático, né? Índice de Quetelet. Então, que tem é muito antigo, mas a gente calcula pela altura, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Não é um índice, vamos dizer assim, a gente não vê bem a composição corporal, né? O Mike Tyson pode ter uma altura igual de outra pessoa e não ser obeso, e o outro ser obeso, mas o Mike Tyson é um atleta, tem musculatura. Então, o IMC, mas é o critério. Então, acima de 30 a gente considera obesidade, né? Fazendo esse cálculo matemático. Grosseiramente, é o que a gente usa para classificar e definir que uma pessoa é obesa. Eu vou fazer aqui, vamos ver se eu estou obeso, doutor. Então é o seguinte, é o meu peso... Peso atual em quilos e a altura em metros, elevado ao quadrado. Mas é em centímetros? Eu tenho 1,1 metros. Se tem 162 centímetros, 168 centímetros, 178, é 1,78 m, 1,78 ao quadrado, e pega o teu peso e divide por esse valor. 1,75 vezes 1,75. Isso, vai dar um valor, aí tu vai pegar o teu peso e dividir por esse valor. Vai ter o teu índice de massa corporal. 3,06. Aí eu tenho 3,06. Qual é o valor que tem que dar, doutor? Acima de 30 é obesidade. 27, ufa! O Júlio não está obeso, viu só? Façam aí vocês. Pegue a altura de vocês, multiplique por ela de novo, que é o quadrado, né? E aí pega o peso e divide por aí reserva esse número, pega o seu peso e divide por... Isso. Eu tenho amigos aí que vai dar uns 40 aí, ó. Dani! Eu tenho uma amiga que é enfermeira, está estudando enfermeira, ela disse, hoje eu dei uma palestra dei uma aula sobre controle de peso. Eu disse, foi pro Dani, teu marido, não? Meu amigo? Laura Magrin. Ela botou magrinho só para sacanear, porque para dizer que ela é magrinho. Nós somos aquilo que nós comemos, doutora Laura? Acho que isso é bem simplista, né? Mas é claro que a qualidade daquilo que a gente come define bastante coisa da nossa qualidade de vida, mas acho que é bem simplista dizer isso. Não, mas eu pergunto o seguinte, tem obesidade que ela é genética? A maior parte da obesidade ela é genética? Ela é por hábitos ou é por alimentação? A maior parte é estilo de vida mesmo, né? A maior parte é estilo de vida. Existe genética, a Kátia deve saber melhor que eu, mas é uma minoria que vai ser essa parte genética. A maior parte realmente é o estilo de vida de forma geral, que vai incluir hábitos de alimentação, de atividade física, enfim. Doutor Roberto Coral, qual é o fator mais perigoso, o fator mais danoso para a saúde em se tratando de obesidade? A obesidade é uma doença complexa, né, Júlio? Mas, assim, na realidade, ela provoca uma inflamação de todos os nossos órgãos. Então, eu acredito que ela não vai atingir um setor específico, ela vai inflamar todos os nossos órgãos. Então, ela por si só, ela já é danosa, já é perigosa, podendo acometer diversos órgãos, então fígado, coração, articulações, risco de cânceres, etc. Né? Então, toda ela é danosa, né? Mas eu ouço muito, doutor, é uma questão empírica, né? Eu não tenho dado científico, mas eu ouço muito duas situações em relação a quem tem obesidade. O problema é a questão dos joelhos, de articulações, porque é um peso
sobre o esqueleto, né, sobre os ossos, a questão das articulações e a questão do cardíaca. Faz muito esforço, tem que carregar um peso todo dia, o dia todo, para onde for e fazendo o que for fazer. Essas são as intercorrências mais comuns ou eu estou errado? Sim, eu acho que assim, a questão das articulações é talvez a primeira coisa que o paciente sente, digamos assim. Ele primeiro vai sentir que está doendo para caminhar, que dói o joelho, que não consegue dar uma caminhadinha mais rápida porque dói o joelho, aí daqui a pouco ele está doendo a coluna. Então a articulação com certeza ela sofre e dá um sinal já meio que imediato, assim, com o ganho de peso. Questão cardíaca, obviamente, o coração, ele tem que fazer muito mais esforço para bombear esse sangue, né, no paciente que tem obesidade, né, a gente tem muito mais restrição do fluxo sanguíneo, né, então isso acarreta aumento de pressão arterial, né, etc., fora questões aí de diabetes, apneia do sono e outras mais. Então é uma deterioração, infelizmente, da qualidade de vida e da expectativa de vida também, né? Doutora Kátia Souto, aquilo que eu perguntei para a doutora Laura, é mais comum ser um fator genético ou é necessariamente mais comum por hábitos mal adquiridos? Ou, por exemplo, aquele que é gordinho quando é fofinho, quando é criança, e todo mundo, que fofinha, minha neta é fofinha, ela tem 6 anos, eu adoro apertar as bochechas dela. Mas isso tem um reflexo para a vida toda, doutor? Sim, é uma doença assim que geralmente as outras pessoas da família também têm, né? Então é uma situação, pode ser muito hereditária, né? Como eu digo para meus pacientes, a gente herda as coisas boas e as ruins também, né? Então, como diabetes hereditário, obesidade é o maior fator de risco para diabetes. Então, o que a gente vê são famílias, às vezes, de obesos, né? Claro que eles têm um hábito alimentar, às vezes, errado, a família toda ensina as crianças a comer daquela forma, né? Mas tem, e a que a Laura falou, assim, de doenças realmente genéticas, né? Então, são doenças raras que têm obesidade, Prader-Willi, ou... então, tem outras doenças bem graves, né, hipotalâmicas até, que tem uma fome hipotalâmica, né, então, isso são doenças genéticas raras, né, que tem até medicações para essas doenças, que são até medicações bastante caras, mas doenças raras. E a maioria das coisas, você não consegue ver uma causa, né, uma doença multifatorial. Então, tem a questão ambiental, tem a questão hereditária, tem a questão comportamental, a questão psiquiátrica. Então, tem medicamentos que causam obesidade, né? Por exemplo, antipsicóticos, né? Corticoides. Então, tem várias medicações que podem causar. Então, quando a gente vai atender um paciente, a gente tem que perguntar qual foi o maior peso que ele teve na vida, quando é que começou essa obesidade, que peso ele tinha aos 18 anos, né? E se essa obesidade vem desde a infância, como a gente trabalha com obesidade classe 3, ou a dita obesidade mórbida, né, que até é um termo meio, parece pejorativo, né, mas é que é uma obesidade que mata, vamos dizer assim, uma obesidade classe 3, mais grave, uma obesidade grave. O paciente que está convivendo com uma obesidade grave, ele vem desde a infância. Então, se aos 5 anos a criança já é obesa, aos 10 anos já é obesa, imagina quando ele tiver 20, quando ele tiver 30. Então, aquela coisa é uma doença progressiva, incurável, né, e recidivante. Né? Então, o paciente emagrece e ele volta a engordar, porque o próprio organismo ele faz com que isso aconteça. Né? Pois é, eu brinco com os amigos que casar, doutora Laura, casamento engorda, porque eu conheço amigos que em 5 anos ganharam 20 quilos de peso. Eu mesmo, quando eu casei lá a primeira vez, eu tinha 63 quilos, 20 anos depois eu tinha 20 quilos a mais. Isso tem a ver com a alimentação, e aí a alimentação é mais abundante, é mais em casa, almoça mais regularidade, janta com mais regularidade. O que mais engorda na alimentação, doutor Laura? Qual das refeições ou é o intervalo das refeições, que é aquele monte de porcaria que a gente come, que engorda? Isso é muito individual, né? Assim, o que mais vai engordar uma pessoa? Mas, de novo, é como a Kátia estava comentando, é uma coisa multifatorial. Então, daqui a pouco a pessoa casou, daqui a pouco o homem jogava futebol, aí já não joga mais.
tem um trabalho também que fica muito tempo sentado, aí não vai fazer nenhum tipo de atividade física, come mais, às vezes também muita bebida alcoólica, então é uma união de fatores, né? Que vai ter a questão de medicação, a questão de falta de sono, dependendo. Tem alimentos que são vilões, doutora? Por exemplo, Coca-Cola. Eu até brinco com vários amigos que Coca-Cola diet engorda, porque eu só vejo gordinho tomando. Coca-Cola engorda muito, doutor? Quais são os alimentos que a senhora diz assim, a senhora já sai riscando? Não. Com aquela caneta vermelha bem grande, bem grossa. Assim. Normalmente a gente não gosta muito de trabalhar que um alimento seja vilão, né? Porque ele por si só, se for consumido muito eventualmente, em pequena quantidade, não vai causar a obesidade em si. Mas normalmente a gente pede para evitar doce, fritura, os industrializados, né? Os alimentos muito processados, os refrigerantes, sim, as bebidas alcoólicas, sucos também. Tudo isso que tu bota em excesso. Mesmo sendo suco natural? Suco natural engorda, né? Então é claro que se tu for tomar um pouco, é eventual, mas o normal é que as pessoas tomem como água. E aí realmente passa a ser algo muito calórico e ruim também para quem tem algumas doenças mais metabólicas, porque vai também causar um aumento de glicose, vai ser ruim para quem tem diabetes. Doutor, tem esse fenômeno aí de quem precisa emagrecer, que é a grande maioria, mas tem quem precisa engordar. O que é? Isso é um problema genético? É uma situação, não é problema, mas isso é uma situação genética, a pessoa comer e não conseguir engordar? Doutor Roberto Coral? Para mim... Olha, sim, eu acho que entra também na questão genética. Como a gente estava falando, é uma doença multifatorial. Então, tem pessoas que têm uma tendência, têm um metabolismo mais obesogênico, que a gente chama, então ela vai ter essa tendência a adquirir, a concentrar mais gordura, acumular energia, etc, etc. Do outro lado, existe o contrário, a pessoa que é o que a gente chama do magro de ruim, né? Aquele que come e simplesmente não engorda, né? Então isso acontece também, mas hoje em dia, né, Júlia, a gente vê que o que acontece mais é o contrário, né? Muito por nossos hábitos alimentares, as Coca-Colas, os McDonald's da vida, infelizmente as pessoas estão com a tendência de engordar, né? Não de ter dificuldade de engordar. E aí, vocês, meus ouvintes, vocês se sentem magros, gordos, obesos? Porque hoje não dá para falar gordo, hoje ofende meio mundo, né? Então estão conosco aqui o Celso Valente Pereira, o Cleiton Cességulo, a Vânia Lofiego, o Jandir Lanzini, o Ademir Bisotto, o Ricardo Nogueira, o psiquiatra Ricardo Nogueira, o Gilson, lá de Canoas, a Clarice Escada, a Ana Barbosa, o Sérgio Pinheiro, a Rama Esquio, o Geraldo Nunes, lá de São Paulo, o João Paulo Fonteiro, de Taquari, o Ivan Quilian, de Cachoeira do Sul, a Márcia Ribeiro, o Miron Suisse, o Valdir Abreu, a Fernanda Bess, José Ribas, a Gisele Manganelli, Rinaldo Penteado, a Fernanda, quem mais? A Berenice Scott, o Toninho Austin, quem mais? A Ingi Lori, o Vitor Blade Moraes, Ivan Marcelo, José Luiz Piazza, Cláudio Araújo, Janete Martins, o João Borges, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, o Guri Assador, o Maurício, a Clara Maria Silva, o Geraldo Debastiani, a Paula Giovana Ames, de São Leopoldo, o Ariel Alcântara, o Ariel Alcântara é brincadeira, o Ariel Alcântara tem 75 anos, joga golfe, joga polo, corre, e é magro que dói, o Ariel Alcântara, né? É brincadeira. Lá de Brasília, o Eri Polê, Carlos Pímel, o Santa Maria Créditos, que eu nunca sei quem é, o Simone Comaceto, o Osimar Lang, o Aguinaldo Gonçalves, o Israel Bisotto, que agora vai emagrecer porque nasceu o filho faz 20 dias, agora ele não consegue nem dormir. Jacido Ponte, o Cláudio Assá, o Carlos Eduardo Creff, o César Barcelos Castro, o Silvio Lopes, a Sandra Paraguaçu, a Débora Pereira, o João Grando, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, a Luciana
Brambila conosco. Daqui a pouco eu leio quem também está pelo WhatsApp. Vamos preparando, vamos mandando um oi. Quem eu não li, porque não está aqui, não mandou nada, não deu nenhum oi aqui no YouTube. Nós falamos aqui sobre as intercorrências, doutora Kátia Souto, as intercorrências da obesidade. Problema das juntas, das articulações, problemas do coração, apneia do sono. Mas eu vejo também, doutora, pessoas que são fofinhas, são gordinhas e não tem problema nenhum. Tem melhor saúde do que o tio Júlio. O tio Júlio está com massa 27 aí, viu? Mas eu tenho problema de colesterol, tenho triglicerídeos, eu tenho pressão alta, e eu vejo, eu tenho conhecidos que são um pouquinho fofinhos, talvez dê 35 aí, ó, a massa muscular, e eles não têm nada, só tomam, não tomam nenhum remédio. Isso é exceção ou isso pode ser algo encontrado com frequência, doutor? Pode ser algo encontrado com frequência, até dependendo da distribuição de gordura corporal, né? Então também tem isso, né? Se a cintura abdominal desses pacientes é mais avantajada, tipo maior que 94 nos homens e maior que 88 nas mulheres, então a gente vai ter um risco cardiovascular aumentado, mais chance de ter gordura no fígado, né? A doença hepática metabólica, né? Que não é alcoólica, né? Nesses casos, então isso é risco. E às vezes o paciente nem sabe, não, eu sou saudável, meu colesterol é normal, minha glicemia ainda está normal, mas ele já tem uma esteatose hepática e nem sabe, né? A gente precisa fazer uma ecografia para ver, ou talvez até exames mais elaborados. Então, que nem o Roberto falou ali do processo inflamatório, a obesidade vai causando esse processo inflamatório. Eu acho que o paciente com portador de obesidade é um paciente inflamado, e a gente sabe que isso vai acarretar um risco cardiovascular maior, anos de vida a menos, né? Isso se sabe por várias, né, pesquisas e estudos, né? E a gente até sabe, por exemplo, que a cirurgia bariátrica devolve anos de vida aos pacientes com obesidade classe 3 ou classe 2 que têm indicação cirúrgica. E mesmo pacientes classe 1, que agora se pode considerar a cirurgia bariátrica em pacientes com diabetes, né, que não controlam com a medicação, então se pode considerar. Então, emagrecer te vai trazer anos de vida a mais, né? Diminuir risco cardiovascular. Então, a gente sabe que, mesmo que o paciente se sinta saudável, a gente não sabe por quanto tempo, né? E se realmente a distribuição de gordura corporal, ele pode até ter um IMC normal, mas se a cintura passar desses parâmetros que eu disse antes, o tensino metabólica, a gente vai ter um risco. Por que essa Samanta de gordura, por que ela é o problema, doutora? Porque ela é uma gordura visceral, ela está dentro das vísceras, então é uma maneira ectópica, assim, o organismo deposita gordura de forma ectópica, não é para depositar no fígado, era para depositar no glúteo, a gente gostaria de ter a gordura, não ali, e deposita na víscera, né, no coração, no pâncreas e tal, então tu fica com uma esteatose até pancreática, tudo, né, então isso vai causar risco até de cirrose, né, a gente sabe que esses pacientes evoluem para cirrose. Doutor Roberto Coral, sem tomar uma gota de álcool, sem tomar nada de álcool. Pois é. Está falando de uma doença metabólica. Não é todos que vão evoluir, pode evoluir para esteatohepatite, e aí cirrose, câncer de fígado. Mesmo a barriguinha de cervejeiro, doutor? Essa barriguinha de cervejeiro pode ser muito maléfica. Causar... Parece que tem uma diferença entre a gordura de quem come gordura, quem come muita gordura, e quem toma cerveja. Toma cerveja e fica estufado. Isso é problema, doutor? É problema, depende se a gordura é visceral, é problema. Se a gente for ver o fígado, ainda mais com álcool, vai aumentar o risco maior ainda de esteatose, né? De aumentar a gordura mais no fígado ainda. Doutor Roberto Coral, quando é indicativo, quando é recomendável uma cirurgia bariátrica? Existem outros procedimentos que possam ter... O que é uma cirurgia bariátrica? Primeiro, vamos começar por aí. O que é uma cirurgia bariátrica e quando é recomendável, doutor? Então, vamos lá. Vamos começar pela indicação, então. Quando que é indicado a cirurgia bariátrica? A gente tem que preencher, basicamente, 3 critérios aí, tá? O paciente tem que ter um histórico de obesidade há pelo menos 5 anos ou mais, tá? Então, assim, não é aquele paciente que
acabou engordando recentemente, muito rápido, enfim, é aquele paciente que vem lutando há um bom tempo com a obesidade durante a sua vida, etc. Segundo critério, ele tem que ter falha do tratamento clínico, ou seja, aquele paciente que já tentou inúmeras vezes, ele está cansado, ele está exausto, ele já fez a dieta, ele já foi na academia, ele já fez um plano anual da academia e não conseguiu, ele já tomou medicação, já foi na Nutri, já foi na endócrino, e infelizmente ele não está conseguindo, por si próprio, digamos assim, perder o peso que precisa. E tem o critério técnico também, que é a questão do IMC, que nós estávamos falando, que ele precisa ter, teoricamente, isso vai mudando muito com o passar do tempo, conforme os estudos vão aparecendo, mas a princípio o que a gente tem hoje bem estabelecido é o IMC acima de 35, com algum problema de saúde associado à obesidade, ou o IMC acima de 40, só pelo próprio excesso de peso que o paciente tem. E aí a gente entra na questão da pergunta que você falou, Júlio. Existe o gordinho saudável, né? Então, assim, quando esse paciente chega com IMC 35, olha, é difícil ele não ter um problema de saúde. Por mais que ele pense que não tem, se tu investigas ele, se tu vai atrás, faz exames, tu acaba dando alguma coisa. E são doenças silenciosas, né? Então, este que é o maior problema. E a cirurgia, então, voltando à pergunta, a cirurgia, a ideia dela é reduzir o tamanho do estômago. A gente reduz o tamanho do estômago e, nesse sentido, o paciente vai passar a comer menos quantidade de comida, se sentir saciado com menos quantidade de comida, e no final do dia ele tem uma ingesta calórica menor. Mas, além disso, existem alterações hormonais... É feita uma secção no estômago, é isso? Isso, na verdade, são algumas técnicas que existem, tá? Tem técnica que a gente retira grande parte do estômago, tem técnica que a gente divide o estômago em dois, cria um estômago pequenininho, mexe lá no intestino, faz desvio de intestino. Então, assim, são técnicas complexas que são feitas, mas todas elas têm um fator em comum, que é ter uma restrição de volume e alguma alteração hormonal, metabólica, que vai, digamos assim, promover e ser uma ferramenta, digamos assim, muito poderosa para que o paciente consiga chegar lá perto do peso ideal. E tem o balão gástrico, é isso também? Tem o balão gástrico. O balão gástrico não seria uma cirurgia em si, né? Ele seria um tratamento endoscópico, né? Então, ou seja, o endoscopista, pelo aparelho, pela boca, ele vai inflar um balão lá dentro do estômago, e esse balão pode durar até de 6 meses a 1 ano lá dentro, e ele vai fazer essa função restritiva, de ocupar o espaço dentro do estômago, tá? Mas ele é indicado para pacientes que não têm muitas doenças associadas, que não têm tanto excesso de peso. Então, a indicação do balão, ela difere da indicação da cirurgia bariátrica. São indicações diferentes, né? Doutora Laura, quem faz a bariátrica ou faz algum desses procedimentos de diminuição do estômago, começa a se sentir mais saciado, começa a emagrecer, se sente, puxa, é o paraíso. É frequente de que essas pessoas voltem a comer como se não houvesse amanhã, ou tipo de comida, agora eu posso comer chocolate à vontade, sei lá o quê, e voltar a ficar gordo, doutor? Tem um percentual de pacientes que volta, né, a aumentar o peso, que tem o reganho, mas não é por esse padrão de comer muito, né? Muda a forma com que ele acaba aumentando o peso. Então, normalmente, ele, né, como o Dr. Roberto falou, está com o estômago pequeno, então ele não consegue comer essa quantidade tão grande. Então, ou ele vai comer alimentos muito calóricos, né, que em pequena quantidade são muito calóricos, ou ele come com muita frequência, né, que a gente chama de ser o paciente beliscador. Então, ele come, dá 1 hora, às vezes ele come só assim carboidrato, né, não come proteína, então ele não fica saciado, dá 1 hora, 1 hora e meia, ele já está comendo de novo, e está comendo de novo. Ou pacientes que tomam líquidos calóricos, aí vai refrigerante, os sucos, milkshake, enfim, né? Então é um padrão alimentar diferente que vai fazer com que eles tenham um reganho de peso.
O reganho é bom, né? Ele se arreganha, né? Comendo, né? Doutora, eu digo assim, doutora Cátia, tem uns amigos assim que tem muito problema de tireoide. Tem até uma pergunta aqui sobre tireoide. Diz que talvez o maior problema seja o jubotoide. Não é o tireoide, é o botoide para dentro, né? A senhora é especialista em pré- e pós-operatório de bariátrica, doutora. Quais são as principais intercorrências do pós-operatório? Bom, aí tem as intercorrências cirúrgicas, né? A fístula é a intercorrência mais temida, né, do cirurgião, e embolia pulmonar, por exemplo, seriam as complicações mais graves, né, que ocasionam risco de vida, né? Mas graças a Deus hoje com os cirurgiões bons aí e tal, é uma complicação que a gente vê raramente, mas eu já vi acontecer, né? Então, né? Então, às vezes, até esses óbitos aí que são descritos aí, menos do que 0,4%, é uma cirurgia que tem menos óbitos que cirurgia de vesícula, então hoje a cirurgia é muito segura, né? Mas na época que eu comecei, ela tinha mais riscos, era uma cirurgia feita não por vídeo, era aberta, né? Então a gente via mais complicações, o paciente ficava mais tempo na mesa, mais risco de trombose, embolias e tal. Então hoje a gente ainda vê, já tive, né, tromboembolismo que acontece, né? Mas Embolia quais são pela coisa mais temida. O paciente fez a cirurgia com o Dr. Roberto Corral, depois ele vai procurar a doutora Cátia. Qual é a principal angústia do paciente? Qual é os principais procedimentos que a senhora recomenda a um paciente bariátrico? Cara, não, caso a caso, tem tudo a situação, mas em linhas gerais, quais são as principais preocupações? Geralmente os pacientes chegam aqui super bem, né? Saem do bloco cirúrgico, bem dizer, né? Já começam a caminhar. Então, hoje em dia, a cirurgia por vídeo é um espetáculo, né? Já tem até por robótica. Então, o que a gente vê é que os pacientes saem muito bem, né? E já conseguem, claro, tem que ter a nutricionista, a Laura, aí, fazendo a dieta do pós-operatório. Se ele seguir a cartilha, que eu digo sempre, se seguir a cartilha direitinho que o cirurgião comandou aqui, que a equipe disse para fazer, esse paciente vai se dar bem, né? Não tem erro. O que tem dessa cartilha em geral, doutor? Essa cartilha em geral é seguir as dietas dos primeiros 15 dias de pós-operatório, né? Dieta líquida, pastosa, evoluir. Claro, se for um sleeve é mais tranquilo, porque não mexe tanto no estômago, não fica o estômago tão pequeno, né? Usar os polivitamínicos, que os pacientes são resistentes. Eu digo, a mulherada vai ficar careca se não usar as vitaminas. Então, às vezes o pessoal não quer tomar, não, eu não tomava remédio, agora eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu digo, sim, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Então, tem toda uma questão de pós-operatório que você tem que cuidar. Tem que tomar polivitamínico, sim, vai precisar de vitamina B. Se é mulher e menstrua, talvez vai ter anemia e vai ter que fazer ferro endovenoso. Então, todas essas coisas a gente tem que... Não é a cirurgia bariátrica, assim, não é o caminho mais fácil, né? Parece que a gente está falando aqui que não é o caminho mais fácil, não. Eu diria que é um caminho muito eficaz, talvez o tratamento mais eficaz hoje. A gente tem medicações novas entrando aí que prometem uma eficácia quase igual da cirurgia bariátrica, né? Mas com um preço altíssimo, né? Certamente a cirurgia bariátrica hoje vai ficar uma coisa muito barata perto dos remédios que estão surgindo aí, que a gente tem no mercado, e vai continuar existindo cirurgia bariátrica. A maior frequência, doutora, as mulheres são 5% a mais obesas do que os homens, 60 ponto alguma coisa, os homens 57. Mas a maior frequência de procura por uma bariátrica é mulher? Com certeza absoluta. Aliás, todas as doenças endocrinológicas acontecem mais no sexo feminino. Né? Por causa da questão hormonal? Por causa da obesidade, e também tem uma questão cultural, né? A mulher busca mais o médico do que o homem, né? O homem, quando for buscar, porque ele está morrendo, né? Então a gente vê assim, obesidade, os pacientes homens são muito mais graves. Para eles procurarem uma bariátrica, eles estão muito doentes. Pode escrever isso. Né? Então, mulheres vêm, às vezes, muito buscando uma parte estética. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, ela não é uma cirurgia plástica, mas muitas mulheres vêm buscar a cirurgia bariátrica, até engordam para fazer a cirurgia bariátrica. Né? O homem, doutor... Naquele IMC, agora os homens são graves, geralmente muito graves. Os homens têm aquela história de que homem sem barriga é homem sem história. Tem que ter a barriguinha e tal. Mas aumentou o número de homens que lhe procuram, doutora, para ter uma prescrição, não sei como é que se não é receita, mas um acompanhamento nutricional para diminuir o seu índice de gordura, doutor? Os homens continuam renitentes? É muito mais mulher, muito mais mulher. E qual depois a senhora diz assim, vai diminuir a quantidade que a pessoa vai comer.
quais são os alimentos que não são recomendáveis para alguém que já fez uma cirurgia bariátrica? São os mesmos de quem não fez? Tem a questão da evolução da dieta, né? Então, no início, a gente realmente restringe principalmente bebida alcoólica, doces, de repente frituras, mas passado o período, né, e a pessoa está com a dieta normal, nada vai ser proibido mesmo, mas com certeza a gente pede para restringir bastante aquilo que é mais calórico, né? Então, bebida alcoólica, com certeza, doces, vai poder comer, mas a gente pede que seja eventual, que cuide a quantidade. Nada de comer churros com Coca-Cola todos os dias, né? Porque churros é frito, é doce, é brincadeira. Vou mandar um abraço aqui também para o Roberto Marshall, Valdir Abreu já tinha falado, a Cristiana Friedrich, Maria Delma Correia, o Adriano Jacó, a Irene Vobeto, o Dalnei Fur, saudade de ti, Dalneizinho, o Gilberto Kenny, o Jorge Borselli, Jorge Luiz Djongo, o Anderson de Souza, o Alexandre Appel, o Ricardo Gerard, a Vera Silva, e eu vou deixar agora vocês 5 a 8 minutos conversando sozinhos aí. Eu vou sair, vou ficar só ouvindo, só na butuca. Aquele negócio assim, conversa de pichando o ouvido. Que vocês falem sobre aquilo que vocês mais encontram têm encontrado nos consultórios de vocês, que eventualmente os nossos ouvintes que também vão estar aqui de orelha em pé, só escutando, possam aproveitar para suas vidas. Eu vou sair e vocês fiquem... Ficamos a sós. Não, mas a questão das mulheres é muito prevalente, né, meninas? É impressionante, né? É uma prevalência muito maior de mulheres que homens, e é isso que a doutora Kátia falou. O homem, quando vem, ele tá mal. Ele tá numa situação terrível, que ele realmente tá... A qualidade de vida dele tá muito, muito debilitada, né? Então, aí ele procura... realmente uma ajuda, ou é porque, assim, ou ele tá assim tão mal que ele vai sozinho, mas normalmente a esposa tá atrás empurrando, né? A esposa tá ali e, ó, doutor, aqui, ó, faz alguma coisa com esse homem, né? Ou então a esposa vai para ver se seria indicação da bariátrica, e aí o cirurgião vê que o marido precisa mais que a esposa, e aí encaminha. Também. Porque o marido, ele vai dizer que tem a barriguinha de cerveja, que não é nada, só tem a barriguinha de cerveja, né? Então, aqui, sou magro, né? Não, né? Mas é o que a gente comentou, né? A pior coisa que tem é essa barriguinha de cerveja, né? Bem interessante. Vocês não estão querendo conversar, vocês são muito tímidos na conversa, né? Eu vou aproveitar aqui a timidez de vocês, eu vou falar aqui, ó, o nosso patrocinador, ele não é remédio controlado, não deve se tomar toda hora, as coisas assim, né? Mas a maior parte dos produtos da Hertz são fitoterápicos, mas tem remédios que são auxiliares, coadjuvantes de qualquer coisas assim mais corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, temos o Cálcio Dex, que é uma linha de suplementos alimentares que contém cálcio e vitamina D, que auxiliam na formação e manutenção de ossos e dentes no funcionamento muscular. A vitamina D auxilia a absorção de cálcio e fósforo no organismo. Tem o Gastrobion, que é um antiácido e antiflatulento, conta com ação em 4 em 1, que age no alívio da azia, gases, acidez estomacal e má digestão, disponível no sabor cereja. Para aqueles que, como o tio Júlio, já é jovem há mais tempo, tem o Supra Senior. O Supra Senior possui uma formulação, em sua formulação, uma combinação de vitaminas, minerais, fibras e macronutrientes, entre eles a proteína. Fórmula desenvolvida para suplementar a alimentação de adultos com mais de 40 anos. Pode ser utilizado no preparo de vitaminas, smoothies e sucos. E o Supra Senior, o Supra Senior, é esse aí. O tio Júlio tinha mais um aqui, não entrou. Mas a Hertz é
a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos em farmácias de todo o Brasil. Na live, vocês têm aí perguntas para fazer aos nossos convidados? Vamos ver aqui se vou ter. Tem um aqui que falou sobre corro 45 minutos um dia, no outro pedalo 60. Sou chato com alimentação. Penso que tenho 2 ganhos, mantenho peso e injeto endomorfina no meu corpo. Estou certo ou exagero? Tu tá querendo te balaquear, João Fontoura? Tu tá querendo contar dinheiro na frente de pobre, é isso que tu tá querendo fazer. O historiador João Paulo da Fontoura, lá de Taquari. Quando a cirurgia bariátrica é indicada? Pergunta o José Roberto, já respondeu, né? Depende do MC, né? O grau de massa. Quem mais aqui? Vamos fazer perguntas, pessoal. Nós já estamos encaminhando aí no terço final do programa. Quem mais aqui? O Nilo Cardoso briga comigo que eu não faço a pergunta. Hoje ele às vezes não faço a pergunta dele. Hoje ele não está perguntando. Se vocês não perguntarem, eu posso passar aqui a noite toda perguntando, porque eu sou curioso. Muita gente aqui Tem um fisiculturista de topo em São Paulo que come tudo e fica sempre em forma, é inacreditável. Bom, mas isso é um caso, né? Não é para todos nós, né? É um privilegiado, né? Por que é dito que o nosso metabolismo diminui através dos anos? É verdade essa afirmação? Pergunto o guri assador. E ele assa com um churrasco, eu vou dizer. Maurício, o nosso metabolismo fica mais preguiçoso ao passar dos anos, doutora Kátia? Com certeza, absoluta. Por que isso? Por causa do envelhecimento, nossos órgãos todos vão ficando mais cansados, fica mais lento, menopausa, andropausa, né? Então, as mulheres, principalmente na menopausa, elas realmente aumentam de peso, a cintura fica mais avantajada, tem a questão de reposição hormonal. Então, claro que o metabolismo vai lentificando ao longo da vida, né? Ele pergunta se existe algum tratamento para ativar o metabolismo. Tem uma amiga minha que dizia assim, menos pausa, mais play. Acabou. Exercício físico pode ajudar o metabolismo, doutor? Com certeza ajuda a queimar calorias, mas a gente não tem um remédio assim, vamos dizer, que seja uma coisa que vai aumentar, né, gasto energético. Infelizmente, a gente não tem, né? A gente tinha as velhas anfetaminas aí que aceleravam, né? E acelerava a pessoa também, ficava subindo parede, e que causava mais malefício que benefício, né? Então, a gente não tem. Até as drogas novas que estão usando são todas incretinas, né? Todas hormônios intestinais que estão vindo. Alguns, né? A gente só tem a liraglutida e semaglutida, mas vai chegar outras medicações mais poderosas, todas baseadas em hormônios intestinais. Nada cerebral, né? Nada no sistema nervoso central e sem acelerar o metabolismo. Assim. Agora, falando sério aqui, o Ademir Bisotto pergunta sobre a tireoide. Qual é a relação dela com a ganho ou perda de peso? Não sei quem é que se habilita a responder. Eu digo que a tireoide é sempre inocente na questão da obesidade. Né? Tem alguns pacientes que têm obesidade e têm hipotireoidismo, claro que pode ter. O hipotireoidismo acaba acarretando uma dificuldade de diminuir peso pela lentidão que o paciente fica, né? Letargia faz parte do quadro clínico, esquecimentos, coisas do hipotireoidismo, mas ele não vai causar aumento tanto de peso. Tem as costas quentes, quer dizer, né? Tem as costas largas, né? As costas largas. A culpa é da tireoide, eu digo, não, a tireoide está inocente. Então, na maioria dos casos de obesidade, a tireoide funciona normal. Né? E a gente também, o hipotireoideu te dá o remédio, dá a levotiroxina, que é a reposição do que está faltando, o paciente volta ao normal, não tem por que engordar se está repondo, né? O Nelson Durin, do Defesa Net, conosco também. A Gisele Manganelli, eu fiz bariátrica bypass com o Dr. Roberto, vai fazer um mês, estou vivendo uma nova vida, estou muito feliz, à disposição, minha alimentação mudou, vivendo bem melhor. Eu acho que mulher prefere fazer uma bariátrica do que ganhar na loteria, doutor. Querida, beijo para a Gisele, é uma paciente muito querida. Eu acho que as mulheres, elas estão mais preparadas para isso, sabe, Júlia? Não sei, eu acho que... Porque para fazer a bariátrica, a cabeça tem que estar boa, sabe? Não é, vou chegar, vou fazer a bariátrica, vou resolver meus problemas, não é isso, né? Então tem que estudar, tem que se informar, né?
E eu acho que as mulheres estão à frente nesse sentido, muito que a doutora Kátia falou, né? A mulher, ela já tem essa cultura de ir no médico, né, na ginecologista e tal, ela se cuida mais, né, ela está mais preparada para o cuidado do corpo dela, né. Então, acho Mas que é é aquilo muito que a isso. doutora Laura falou também, que às vezes a mulher vai para se informar e ela aproveita, ó, tem esse gordinho aqui também, vamos resolver o problema dele. O Jorge Porcelli está dizendo o seguinte, ó, minha esposa fez bypass e eu acompanhei o regime. Caminhadas, academia, junto com ela. Cheguei a pesar 149 quilos, hoje estou com 114 e quero chegar a 2 dígitos até o final do ano sem cirurgia. Maravilha. Ele está acompanhando a esposa que fez o bypass e agora ele já conseguiu emagrecer 35 quilos, eu acho. E eu acho que o muito importante também é tu conseguir passar isso para os filhos, né? Eu vejo muito isso dos pacientes que a gente opera, que eles passam toda essa educação alimentar para o convívio dos filhos, que eu acho que é uma questão muito importante, porque a obesidade infantil certamente, ou quase que certamente, vai levar um adulto com obesidade, né? Então, a gente tem que cuidar das crianças desde sempre, né? O Guilherme Fergens, da Ótica Fergens, nos ouvindo aqui, mandando um abraço. A Irene Vobeto pede o seguinte, por favor, falem um pouco da gordura do fígado. É grave? Quais são os cuidados? Acho que é a doutora Kátia, né, doutora Kátia? Eu acho grave, sim. E é uma coisa assim, que nós médicos clínicos, endocrinologistas, a gente não se preocupava muito com isso, investigar, né, fazer os cálculos de FIB4 e tal, para ver gravidade, se o paciente já tem uma fibrose ou não, e encaminhar até para o hepatologista quando for o caso. Então, a gente não, realmente, a gente tratava diabetes e tal, nem estava preocupado com o fígado do paciente, né? Hoje a gente tem se preocupado muito, inclusive a nomenclatura de doença hepática gordurosa não alcoólica passou para doença metabólica, né, hepática. Então, achei que a mudança do nome foi muito boa, porque realmente é uma doença metabólica, né? O fígado, na verdade, é um depósito de gordura totalmente errado que o organismo faz. A doutora Laura, Marta Marques pergunta o seguinte, osteopenia evoluiu para osteoporose após cirurgia bariátrica. Tem a ver com alimentação? Pode ter a ver com alimentação e daqui a pouco ela teria que avaliar se teria alguma coisa que ela deveria estar suplementando e ela não está, né? Então teria que ver os exames, né? Ver como é que estaria consumo de cálcio, vitamina D, enfim, ver os exames, né? Ver PTH, ver vitamina D. Teria que dar uma avaliada e ver se ela não deveria estar suplementando alguma coisa. A Cristina Lupinassi conosco também. Adriana Jacob, até quantos anos é indicada a cirurgia bariátrica, doutor? A Adriana Jacob pergunta, doutor Roberto Coral. Olha, a rigor, assim, se for pegar em manuais, etc., se tem aí mais ou menos 65 anos de idade, tá? Porque os estudos científicos colocam muito até mais ou menos essa idade, mas cada vez mais está vindo estudos científicos mostrando muito benefício para pacientes com mais de 65 anos de idade. Então, a gente tem casos aí de pacientes até com 70 anos, até mais, que fizeram cirurgia bariátrica e com certeza tiveram benefício aí da sua vida. Mas a rigor, a critério, assim, bota aí 65, 70 por aí. Claro, caso a caso, né? Se avalia daí. Doutora Kátia, Ozempic, pergunta o Luiz Carlos Lisou. Ozempic dá resultados positivos? Com certeza, né? A droga mais poderosa que nós temos no Brasil hoje é a semaglutida. Vão vir outras, e ele vai vir com uma dose maior, que vai se chamar, o nome comercial Egov, que deve chegar no final do ano aí, com uma dose até 2,4. Nós temos a dose máxima de 1 miligrama, e realmente, com a dose máxima, chega em 72 semanas, emagreceu aí 18% do peso inicial, que é uma perda de peso incrível para uma medicação. A gente não tinha esse patamar de perda de peso, né? Até a chegada dessas drogas. A hepatida chega a emagrecer 22,5%, né? Que deve chegar também, já está bombando nos Estados Unidos para tratamento de diabetes, mas já estão usando lá para obesidade, apesar do FDA ainda não ter liberado, mas deve liberar e quando chegar no Brasil só a gente não sabe os preços, né? E tem drogas melhores ainda, né?
Estão comparando ela até chamando de King Kong, e a Godzilla é uma outra droga que emagrece mais ainda, chega a ser 26%. Eu tomava um remédio para uma medicação para diabetes que me emagreceu demais. Aí eu tive que pedir para trocar, porque eu estava secando. Para um efeito colateral, né? Aqui pergunta aqui o Rama Skill, o doutora Laura. Se me regrar na semana, no fim de semana, posso comer meu churrasco com minha cerveja e manter meu peso? Está perguntando sobre aquele famoso dia do lixo. Tem dia do lixo na nutrição, doutor? Normalmente a gente deixa uma refeição livre, não é final de semana. O que as pessoas às vezes fazem é assim, sexta-feira começou o final de semana e aí sexta... Não, às vezes começa na quinta o fim de semana. Mas normalmente a gente deixa uma refeição só, ou é a janta, ou é o almoço, mas é uma única refeição. Não é o final de semana, não. O Ernesto Stefani dizendo que o comunismo emagrece. Bom, é verdade, né? O Egon Breitenbach conosco, Benjamin da Cunha Figueira, o João Reguelin. Entrei com o programa andando e não sei se já foi falado. O balão intragástrico teria vantagem comparado com a bariátrica, doutor Roberto? O João Reguelin. São indicações diferentes, né? Eu havia dito. Normalmente o balão intragástrico é indicado para quem está com MC até 32, por aí, e quem não tem problemas de saúde associados à idade. Então, aquele paciente que realmente está com excesso de peso e se opta pelo balão. Ou aquele outro extremo, o paciente que tem muita obesidade. Isso se fazia mais antigamente, até hoje, não, como a cirurgia está ficando mais moderna, mais eficaz, mais segura, mas se usava, às vezes, o balão para o paciente emagrecer um pouquinho para poder se operar ele com mais segurança. Mas isso não tem sido muito usado, não. Então, é mais a indicação até 32 por aí de MC. Então, são indicações diferentes. A bariátrica é MC 35 com problema de saúde associado à obesidade. Cristina Lupinassi, Cris, eu não entendi a tua pergunta, faz de novo, elabora ela de novo, que está parecendo que os médicos estão com problemas de transtornos alimentares. Pelo que eu entendi, mas não acho que não é isso que tu quis dizer. O João Alexandre Fontoura conosco. A Moema pergunta, a pergunta de 1 milhão, Moema. Como me manter magra apesar dos anos? Bom, mas aí, né, tem aquelas recomendações, né, doutora Laura? Alimentação. Além da questão hormonal, tanto homem quanto mulher vão ter, a partir de uma idade, uma perda de massa muscular que é natural do envelhecimento, né? Então, além do cuidado com a alimentação, seria indicado também fazer algum tipo de treino de força para tentar aumentar novamente essa massa muscular e aí manter o metabolismo um pouco mais ativo, digamos assim, né? O pessoal cai na minha... Não tem um programa, esse é o 18º programa, não tem um programa que não se fale em cigarro, que o cigarro é ruim, e que exercício físico é bom. E o pessoal sabe que eu sou preguiçoso e fico se arriando em mim aqui. Eu não fumo, né? Nunca fumei. Mas também exercício... Puxa vida, eu tenho que levar... Pessoal, mais alguma pergunta? Nós já estamos encaminhando para o final. Mandem agora ou calem-se para sempre. O Jandir Lanzini, no catamarã, indo de São José do Norte para Rio Grande, assistindo o programa. Faço uso de imunobiológicos. Se eu fizer a cirurgia bariátrica, vai interferir no tratamento? Eu tenho doença autoimune. Pergunta a Adriana Jacó. Doutor Roberto Coral. Olha, o que a gente vê, assim, as pessoas que têm doenças autoimunes, elas muito melhoram após a cirurgia bariátrica das suas doenças autoimunes. Por quê? Porque a doença autoimune é uma doença inflamatória do corpo contra si mesmo. A obesidade é uma inflamação do corpo inteiro. Então, se a pessoa emagrece, ela tende a melhorar a sua doença autoimune. Aí vem outra questão. Tomam medicações para a doença autoimune. Será que vai mudar alguma coisa ou não? Na realidade, a gente pode daqui a pouco ferir uma técnica ou outra conforme a medicação que o paciente utiliza da sua doença autoimune, mas não que vai impedir que faça a cirurgia. Até, se ela está dentro do critério que a gente já falou,
se recomenda que sim, que faça a cirurgia, que a doença autoimune deve melhorar. A Vânia Lofiego também conosco, a Sandra Helena, que diz que a doutora Kátia e a doutora Laura são maravilhosas, o Clóvis Heller também conosco, mas ninguém pagou a Coca-Cola para elas dizerem isso, não. O Roberto Marshall diz que não engorda nunca. Inscreva-se no canal, você está aí assistindo, não se inscreva, vai ali embaixo do olho, vai ali embaixo, diz assim, inscrever-se, ali em preto, em branco sobre preto ali, inscrever-se. Vai lá e se inscreve no canal para você receber as notificações dos novos programas, de tudo que acontece aqui no Junta Médica, que tem o oferecimento da Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Doutor, lá a gente estava nos bastidores, antes de começar o programa, eu relatei o programa de um colega nosso, que é o Jairo Cuba, um repórter esportivo, e ele fez a bariátrica e depois, ele tem que estar com outra intercorrência agora, mas ele teve uma intercorrência de desenvolver a tal da cirrose não alcoólica. Isso é um caso raro? Tem uma certa frequência? O que pode ter ocorrido, doutor? Você sabe, Júlio, que, como a gente estava comentando, muitos pacientes já vêm com uma inflamação no fígado muito importante por causa da obesidade. Então, o fígado ele acumula a gordura dentro da célula, isso vai inflamando, e essa inflamação, se for crônica, ou seja, se o paciente tem por muitos anos essa inflamação, pode ter uma cirrose, tá? Eu não sei exatamente o caso do Jair, enfim, mas assim, já aconteceu comigo, quando for operar o paciente, e eu achar que ele tinha daqui a pouco um acúmulo leve de gordura no fígado, a gente faz uma biópsia no fígado, porque o aspecto macroscópico, ou seja, quando a gente olha ele na cirurgia, ele está com aspecto feio, e já aconteceu desse fígado vir no resultado já uma cirrose, né? Então, isso é uma coisa não muito comum de acontecer, mas hoje a maior causa de transplante hepático dos Estados Unidos é a cirrose hepática, né, claro, não alcoólica, ou seja, gordurosa. E nós no Brasil, infelizmente, estamos caminhando para isso. Então, talvez tenha alguma relação com isso, a questão dele, né? Então, teria que dar uma olhada, mas cada vez mais, infelizmente, acontecendo. É bom, a gente já sabe, a maioria dos nossos ouvintes já participa há muito tempo aqui do programa, mas é bom sempre. O que é cirrose, doutor? A cirrose é a falência hepática, né? A cirrose não chega à falência hepática, ela pode levar à falência hepática, mas a cirrose é uma inflamação crônica da célula do fígado e começa a criar como se fossem cicatrizes internas lá dentro, e essas cicatrizes vão fazendo que a célula do fígado passe a funcionar de uma maneira correta. Então, o paciente tem então, o metabolismo do fígado, de metabolizar os nossos componentes celulares, a circulação do sangue que passa pelo fígado passa a ser defeituosa. Então, é uma falência que vai levando do fígado por conta dessa inflamação. A cirrose está para o fígado, assim como o efizema está para o pulmão. Vai morrendo parte do órgão. Doutor Deloir, doutora Laura, o Deloir fala o seguinte: dias atrás estive internado 15 dias, perdi 8 quilos, já recuperei 6 quilos nesses 15 dias que ganhei no hospital, de alta aos hospitais. Ele ficou 15 dias no hospital, emagreceu 8, tá, 15 dias que ele saiu, já recuperou 6. Esse negócio do perde e ganha, ele é sortudo porque perde, e ele é azarado porque acha de novo os mesmos quilos. Esse efeito sanfona, doutora, ele eu imagino, muito prejudicial, né? Ele acaba sendo ruim porque essas perdas rápidas faz com que a pessoa perca também a massa muscular, que é o que eu estava falando antes. A massa muscular, ela é um componente importante do nosso metabolismo. Então, no momento que ele ficou internado e que ele perdeu esse peso, ele com certeza perdeu massa muscular,
e agora o metabolismo dele está mais lento e faz com que ele aumente o peso com maior facilidade do que antes da internação. E aí isso dificulta cada vez mais a vida da pessoa, né? O efeito sanfona, né? As dietas muito restritivas, esse tipo de comportamento acaba... Nós temos já estamos no final, bateu o gongo de 9 horas, mas doutora, dieta da lua, dieta da proteína, dieta da lua é que o pessoal come até a lua, né? Se deixar, come até a lua. O tal do jejum intermitente, o que disso de verdade funciona, doutor? É que, assim, as dietas mesmo, que são muito restritivas, não adiantam para nada. Agora, quando tu fala em jejum intermitente, é uma estratégia que vai funcionar para algumas pessoas, talvez, e para outras não. O importante é conseguir estabelecer uma melhora da qualidade da alimentação em algo que tu vá manter, algo que seja saudável e que tu vá conseguir manter. Tem pessoas que conseguem se manter com o jejum e conseguem ter uma boa alimentação, né? Mas agora tem outras coisas que não, mas aí realmente é uma forma de manter a alimentação, né? Mas dietas mesmo, assim, muito restritivas, acaba não sendo muito... A doutora Laura Cristina Lupinassi pergunta: como a comunidade médica vem lidando com o aumento de transtornos alimentares, inclusive na infância? Aumentou muito nos últimos anos, a última década, não sei. A doutora Laura é novinha, talvez uma década atrás ela ainda estava na adolescência, mas vem aumentando muito o caso de obesidade na infância? De obesidade, sim, aumentou muito, com certeza. Eu acho que não só obesidade, como outros transtornos alimentares vem aumentando bastante, né? Isso tem a ver também com a questão das telas? Fica ali vendo o YouTube, um filmezinho e comendo, vendo bobagem e comendo porcaria, como dizia aquele menino Macaulay Culkin. Eu acho que a infância tem um problema grande que inclui a questão do computador, do tablet, da TV e da própria indústria alimentícia, que tem opções de alimentos infantis que não são apropriados para as crianças, né? Então, aquilo que tem na embalagem, personagens, normalmente não são apropriados para as crianças, né? Então, tu vai no mercado com o filho, tudo aquilo que eles querem, que tem um personagem, normalmente não é indicado. Normalmente tem açúcar, normalmente é mais processado. Então, isso eu acho um problema grande também. Recomendação: deixar a criança em casa, não ir no supermercado. Valdir Abreu pergunta aqui, doutora Kátia Souto: se o organismo masculino e feminino tem diferenças ósseas, musculares e endócrinas, por que o IMC não apresenta cálculos diferentes para homem e mulher? Mas eu concordo totalmente com ele. Assim, acho que deveria ter um cálculo diferente, até para ver melhor a composição corporal. Então, a gente sempre individualiza a avaliação dos pacientes. Então, tem que envolver a cintura, exames complementares, então, para ver o risco desse paciente e o peso que ele está. Então, não dá para avaliar só assim. O bom é fazer uma bioimpedância, né? Eu e a Laura, a gente tem bioimpedância aqui no consultório, então a gente consegue ver quantos pacientes tem realmente de gordura, de massa muscular. Então, o certo era ver a composição corporal desses pacientes como um todo, e não só balança, peso e altura, que é a maneira grosseira, é uma maneira de classificar que é mais fácil e acessível a todo mundo. No posto de saúde, tu pode ter uma balança e um estadiômetro para fazer essa avaliação e uma fita métrica para avaliar a circunferência abdominal. Então, são medidas práticas que qualquer médico pode fazer, até profissional de saúde, nutricionista, todo mundo pode fazer. Então, até em casa pode fazer para ver como é que está o risco, né? Então, acho que isso é o mais importante, é ver o risco, não só o peso e a altura. O Fernando Todeschini, última pergunta aqui para a doutora Laura. Ele pergunta: economizar calorias, passar de 2.000 para 1.000 calorias dia, ou fazer um dia de jejum, somente uma refeição? Por favor, comente. Acho que ele já comentou, mas ele quer essa... como é que é? Subcalórica, né? Dieta subcalórica. Eu acho que diminuir de 2.000 para 1.000 provavelmente ia ser muito pouco para ele, né? Teria que avaliar, mas eu imagino que daí seria muito baixa caloria, acho que não seria apropriado.
Eu acho que, claro, poderia reduzir um pouco e não tanto, mas pensar algo mais a longo prazo, não pensar que precisa emagrecer em uma semana, né? Então, assim, diminui, mas não diminui tanto e fazer uma atividade física junto. Ele pergunta agora mesmo, o Fernando Todeschini, direito a 2 perguntas, hein? Vai pagar depois uma cerveja pro tio Júlio. Cerveja não. Uma água mineral com gás. O Fernando Todeschini pergunta, doutor Roberto, alguns alimentos que facilitam a inflamação do nosso corpo, pode mencionar? É que nós já falamos, mas ele quer... O senhor pode mencionar alguns alimentos que facilitam essa inflamação do corpo? O que vai inflamar o nosso corpo, né? Então, assim, o açúcar, né? O açúcar eu acho que talvez o principal aí nessa história toda, né? Que a gente acaba não percebendo, mas ele vai inflamando o nosso corpo. O álcool, como já foi falado também, né? Vai inflamar o corpo. E o álcool se transforma em açúcar também, né? O álcool se transforma em açúcar. Também, o álcool é extremamente calórico, né? Extremamente calórico. É a chamada caloria vazia que a gente fala, né? Então, assim, aquela caloria que não vai te nutrir em nada e vai só te dar o açúcar no final da história, né? Então, também não é bom. Obrigado. Está conosco também o Rodrigo Kessler, que mede 1,93 m, o irmão dele mede 1,94 m, e os dois cabem juntos no Smartzinho, daqueles... Sabe o Smartzinho? Os irmãos Kessler, lá da Tubolândia. Quero agradecer a Maria Edelma Corrêa também, fala sobre o leite, que o leite também engorda. Quero agradecer a participação das doutora Kátia Souto, doutora Laura Rosenberg, doutor Roberto Coral, e abrir o espaço para suas considerações finais, doutora Kátia Souto. Bom, então, só para dizer que realmente, se alguém achar que tem algum problema com o peso, que procure ajuda profissional. A gente está aqui para isso e gosta de atender essas coisas, não importa que grau seja, mas se está incomodado com o peso, se acha que tem algum problema de saúde, que procure ajuda. Tem ajuda, né? Hoje a gente tem muito tratamento para obesidade, muito melhor do que antigamente a gente podia oferecer. Obrigado, doutora Kátia Souto, pela sua gentileza de estar conosco nessa noite. Doutora Laura Rosenberg Magrin, suas considerações finais, por gentileza. Eu vou... Eu vou falar uma coisa que não é muito tanto da minha área, mas assim, eu concordo com a Kátia, que às vezes se busca pouca ajuda, e uma coisa que eu noto é que as pessoas têm um certo preconceito com medicação para perda de peso, né? Então, aquelas pessoas que não estão ainda com uma indicação para cirurgia bariátrica, às vezes não procuram ajuda nenhuma e poderiam estar se beneficiando dessas medicações que tem aí, que são novas e que ajudam muito, né? Então, e às vezes a gente questiona e as pessoas nunca usaram nada, acham que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que está aí para ajudar e que se sabe que ajuda bastante, né? Nesses casos que ainda não se tem uma indicação para cirurgia, né? Então vale a pena, não é porque ainda não tem uma indicação para cirurgia que não vai procurar essa ajuda, que não vai procurar um tratamento. Tá certo. Muito obrigado, doutora Laura Magrin. O doutor Roberto Coral, suas considerações finais, por gentileza. Júlio, eu acho que a gente falar sobre o assunto é o mais importante, porque a gente precisa dar informação para a população, para a sociedade, e tentar tirar um pouco o estigma da pessoa com obesidade. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim que acompanha esse paciente, porque ele, na realidade, ele está exausto, ele está cansado, ele já está há um bom tempo lutando, e, infelizmente, muita gente acha que é só preguiça ou que é falta de vontade, enfim, e não, tudo faz parte de uma doença complexa e tudo mais, então é importante a gente falar sobre o assunto, né, e também me coloco à disposição aí para ajudar no que for possível. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto Coral. Estamos chegando ao final. Amanhã, tio Júlio volta no Boa Tarde Brasil, 13h10, 1h10 da tarde no Boa Tarde Brasil. Amanhã vamos falar sobre essa tal da reforma tributária, que é uma autorização para os governos meterem a mão mais ainda no nosso bolso. E isso faz mal à saúde. Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau. Tchau.